segmento de reta ao A, ou seja, vai do O até o A. Se esse negócio mede 4, significa que o valor do A é 4. Não é mesmo? Uhum. Pensa comigo, é óbvio. Sim, sim. Qual que é a distância desse valor aqui, 10, até o 0? Pô, é 10, né? 10, É 10. 10. Então ali mede 4. Muito bem. Segmento de reta aqui mede 4. De tal forma que a gente também sabe que esse ponto está sobre o eixo coordenado Y. Então, significa que esse ponto A ele não tem valores, né? São 0, mais especificamente, em Z e em X. Portanto, o ponto A é o ponto 0, 4, 0. Concorda comigo? Sim, sim. Muito bem. Essa reta, ela é paralela à reta FC. O que, que isso significa na prática? Significa que a inclinação é a mesma, né? Como eu estava te explicando. Onde é que nós temos informação de inclinação no que foi dado aqui no enunciado? Nessa parte aqui, ó. Ok? Essa parte a gente chama ela de vetor diretor. É onde estão as informações de direção, como o próprio nome diz. Sendo assim, Sim. eu posso afirmar que a reta que o enunciado cita pode ser escrita da seguinte forma: x, y, z é igual ao ponto A, é sempre um ponto, mais o vetor diretor, tá a ver? Ou seja, essa é a reta que o problema cita. Alguma dúvida quanto a isso? Não, não. Só que se você olhar para as opções, nenhuma dessas opções é isso que eu acabei de escrever. Sim. A questão é o seguinte: com isso que a gente tem aqui, nós podemos obter uma outra reta que vai ser escrita de outra forma, entende? É como se fossem sinônimos. Que nem você falar, vamos dizer assim, dinheiro e grana. E são palavras, são formas distintas de escrever a mesma coisa, tá bom? Agora, como é que a gente pode, então, com todas essas informações, encontrar a resposta certa? Nós temos que nos basear em comparação agora. Por exemplo, quando eu olho para essa reta, essa equação de reta, melhor dizendo, esse ponto, ou melhor, isso que eu acabei de selecionar aqui, é um ponto da reta. Da mesma forma que o A é um ponto da nossa reta aqui, certo? Certo. Quando a pessoa escreve dessa forma a equação de uma reta, significa que ela está dizendo que isso aqui é um ponto da reta. Muito bem. Então, se isso aqui é um ponto dessa reta, isso aqui também tem que ser um ponto dessa reta aqui. Ou dessa forma de escrever a mesma reta, entendeu? Sim. Portanto, se isso aqui não for um ponto dessa reta, a gente já pode excluir essa resposta. E essa vai ser a nossa estratégia nesse problema. Primeiramente, né, nós vamos avaliar os pontos e vamos ver se eles fazem parte dessa reta. Eu vou fazer isso com o ponto A, depois eu vou querer que tu faças isso com o ponto B e assim vai. Bem, eu vou escrever aqui, tá bom? O que a gente acabou de conversar. Essa é a equação da reta citada no problema 1.1. Agora vamos usar informações das opções de resposta para ver qual reta é a mesma, somente escrita de outra forma. É que nem escrever o seu nome ou escrever seu apelido, né? Muito bem. Apelido e nome é a mesma coisa para vocês, mas o que eu quero dizer é que o teu nickname, vamos dizer assim. Ok. Teu apelido e teu nickname. Muito bem. São a mesma coisa, tratam da mesma pessoa, só são escritos de forma diferente. Então nós temos aqui, provavelmente, uma dessas retas é a mesma que essa, só é escrita de forma diferente. Vamos começar testando o ponto. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto que ele dá ali, que é o menos 5, 1 e 7, e vou colocar na equação da reta. Como é que eu faço isso? Eu faço isso substituindo aqui do lado esquerdo.
Essa aqui é uma equação de reta. Então, isso aqui te dá um ponto dessa reta, que vai ser função de um outro ponto já conhecido da reta, previamente conhecido, e do vetor diretor. Então, era menos 5, 1 e 7. Agora, o que eu faço com essas informações? Eu faço um sistema. Eu vou ter que juntar esses caras aqui, nessa ordem. Porque o primeiro fala sobre a coordenada x, o segundo sobre a coordenada y, o terceiro sobre a coordenada z. Obviamente, elas não se relacionam, né? Então, vou poder dizer que menos 5 é igual ao zero mais kappa menos 5. Ok? Sim. Mas perceber as ideias? Sim, sim. Então, como tu pode perceber aqui, nós temos um sistema de 3 equações. A única forma desse ponto menos 5, 1 e 7 fazer parte dessa reta aqui, que é a reta que nós encontramos com as informações do enunciado, é se o kappa dessas 3 equações for o mesmo valor. Porque daí significa que eu entro com um valor de kappa específico na equação, sei lá, o número 1, não sei, e eu encontro o ponto que eu estou supondo ser dessa reta. Vamos ver se a gente vai encontrar o mesmo kappa. Aqui o kappa é igual a 1. Tenho certeza que tu concordas comigo. Sim. Aqui o kappa vai ser, passa para lá, vai dar menos 4, mais 1, ou seja, menos 3, divide, dá 3. Ó, já são capas diferentes. E aqui o kappa é 1 de novo. Ok? Então, não deu o mesmo kappa nos 3 termos. O que significa que este não é um ponto dessa reta. O ponto menos 5, 1 e 7 não passa nessa reta aqui. Ok? Ok. Fácil desse jeito. Então agora tu vais fazer a mesma conta para o B. Então vamos testar o ponto da B. Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu preciso que tu faças, tá? Porque assim eu consigo Sim. avaliar se tu estás a pegar as ideias, etc. E eu também preciso ir à casa de banho. Então é rapidinho. Ou seja, eu vou colocar aqui o que eu fiz, vou deixar aparecendo o que eu fiz, né? Pode se basear nisso tudo aqui que eu fiz, para encontrar o capa da segunda situação. Os 3 capas. Eu vou na casa de banho e na volta tu me diz quais são os capas. Ok.
Professor, já chegou? Opa, e aí, achou o valor do capa? Sim. Qual? K igual K5, 3 e menos 7. Então tu encontrasse capas diferentes. Muito bem. Sim. Muito bem, então parece que a nossa estratégia está esquisita, né? Mas vamos fazer mais um teste. Chegasse a tentar fazer da C, se fizesse eu faço. Vou apagar essa aqui. Vamos colocar essa. E vamos testar. Ah, tem um outro detalhe, uma outra forma que poderia ter sido explorado nesse problema pela gente, que é o seguinte: quando nós temos uma reta, né? Uma das características, como eu falei para você, é esse paralelismo. Uhum. Então, em vez de a gente estar trabalhando com os pontos, nós poderíamos estar a trabalhar com Ok. os vetores Vetores. diretores. Veja, eu encontrei esse vetor diretor aqui. Muito bem. Se você notar, essas duas têm vetores diretores bem semelhantes, não é mesmo? O Sim. que troca do que eu obtive para das opções de resposta é o sinal, né? O sinal é trocado. Concordas comigo? Concordo. O que significa que esse vetor e esses são múltiplos. Geometricamente falando, eles são a mesma coisa. Ou seja, essas duas, pensando só no ponto de vista do vetor diretor, poderiam sim ser essa mesma reta escritas de uma forma diferente. Agora, essas duas primeiras não. Porque é impossível eu escrever esses vetores aqui como múltiplo disso. Concorda comigo? Sim. Veja, nós temos o número 7 aqui. O que é que eu tenho que multiplicar por 7 para virar zero? O zero. Certo. Só que se eu multiplicar esse vetor todo aqui por zero, não vai dar isso. Não vai dar esses dois termos, ou esses dois. Então, pensando do ponto de vista de paralelismo, já era de se esperar que essas duas não fossem as respostas certas. Agora, essas outras duas podem ser as respostas certas. Eu vou fazer a C. Tá pegando mais ou menos a ideia da lógica Sim, aqui? sim, sim. Eu estou tentando ser bem geométrico, bem desenhista nessa situação. Então, vamos testar essa aqui. Então, eu vou testar baseado no ponto, porque eu já sei que o vetor diretor funciona. Portanto, eu vou colocar menos 10. Isso tu não vai ver em respostas de exame nacional por aí, tá? Porque o exame nacional é bem preto no branco, né? Mesmo as pessoas que respondem ele só fazem de um jeito, mas esse problema poderia ser abordado de outras formas. 2, 4, menos 1 capa e 14 igual a zero,
mais 7K. Se eu fazer aqui, o K é 2. Aqui vai ser o que, o K? 4 menos 2 é menos 2, divide por menos 1 dá 2 também. Opa! E aqui eu passo 7 a dividir, dá 2. Então, não só o vetor diretor bateu, né, ele foi o mesmo, um múltiplo, como os capas, né? Nós estamos a falar de um ponto que faz parte da reta. Então, muito provavelmente, essa aqui é a única resposta certa. Já que nós temos uma resposta só certa, quando for jogar esse outro ponto, não vai bater. Vamos ver? Sim. Só testar. Não é para bater. Só pode ter uma resposta. Vamos fazer a continha. Vou colocar um certinho aqui, que a gente chegou na resposta. A resposta é C. 10 igual a 0 menos 5K. 2 igual a 4 menos 1K. Ó, já não vai, né? Ou vai, não sei, vamos ver. Vamos lá por último, vamos fazer todos. Deixar de ser preguiçoso. Baiano preguiçoso. Vai ficar K igual a menos 2. A capa, né? Aqui vai ficar K igual a... Ó, já deu menos 2, né? Aqui o K deu 2. Já não bateu. E aqui o K vai dar menos 2. Percebeu? Sim. Pois é. Não dá igual. Então não deu igual. Que era o que eu esperava. Muito bem. Que bom que aconteceu isso. Vamos então, já sabemos a resposta C. Probleminha interessante, né? Para entender um pouco da lógica. Quando nós estamos a falar de reta, como eu falei para você, essa é uma questão aqui bem introdutória. Vamos para a próxima pergunta, né? Porque tem mais de uma pergunta aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó. Equação cartesiana reduzida da superfície esférica. Do nada apareceu uma esfera aqui, né? Esquisito, certo? Uhum. Agora, como é que a gente vai pensar nisso de esfera? Complicado. Vamos que achar a fórmula da superfície esférica Saber a fórmula do, da do esfera é muito perímetro. importante. Sim, não me lembro como é que é. Mas vamos lá, ó. Ele quer que contém todos os vértices do cubo. Ou seja, isso é um cubo, tu consegues então passar uma esfera por esse cubo. Ok. Desenhar mais ou menos assim, né? Claro, tá longe de estar passando por todos os vértices, mas a ideia seria mais ou menos essa, tá? Tá. Então vamos dizer assim, todos os vértices são pontos da nossa esfera. Todos os vértices são pontos da nossa esfera, isso é muito importante. Vamos pensar outra coisa. O ponto C aqui, Sim. ele pertence, por exemplo, ao plano ABC. Que seria o plano aqui de trás. Sim. Tá aqui o A, tá X aqui o igual a B, tá zero. aqui o C. X igual a zero, perfeito, porque ele tem esse plano ali justamente no plano YZ, né? Muito bem. Significa que a abscissa, como você acabou de falar, x igual a zero, a abscissa é nula, o valor de x é nulo. E como essa reta aqui, a reta FC, ela e como, vamos dizer assim, né? E como esse ponto, o ponto C, ele pertence à reta FC, a gente consegue encontrar qual que é o valor desse ponto. Isso é muito interessante, né? Porque a gente vai ter o valor de um ponto da circunferência. Legal, né? Então, Sim. vamos dizer assim, né? Circunferência não, esfera, desculpa. A equação da esfera, ela precisa de um ponto. Vamos lembrar da equação da esfera? É assim, ó, x menos x0 ao quadrado, mais y, vamos chamar de b aqui, não precisa disso. Y menos y0 ao quadrado, z menos z0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Então, de certa forma, você precisa de um ponto, só que esse ponto é muito específico, é o centro, né? E você precisa saber o raio também. Acontece que, se, por exemplo, a gente encontra o valor do C,
Eventualmente a gente consegue encontrar o centro, né? Porque, sei lá, é meio do caminho pro F, né? Entende a ideia? Uhum. Daí a gente encontra o centro, a gente encontra o raio, então encontrar o valor do C aqui é muito interessante. Até porque, né? Por que eu tô falando justamente do FC? Porque a gente tem bastante informação do F também, né? Ó, o C dá para usar essa estratégia que eu falei, o F tu também pode usar uma estratégia parecida. Então, né, ó, veja, por exemplo, né, se o ponto F pertence ao plano X, O, Y, significa que o Z dele é zero, certo? Certo. Ele está no plano XY. Ele está aqui, ó. O Z dele é zero, tem que ser zero. Ok. Legal? Então vamos lá. O ponto C, ele é, como nós conversamos, 0, YZ. Você que me falou isso aqui, hein? Então, estou confiando que tu estás a entender. Sendo assim, eu vou escrever aqui rapidinho, eu escrevo rapidinho. Precisamos encontrar o valor do ponto C, pois temos informação suficiente sobre F para que possamos encontrar o raio pela distância desses dois pontos e, por consequência, o centro da circunferência, porque você concorda da esfera, porque você concorda comigo que o centro da esfera vai estar na metade do caminho do C pro F, né? Certo? Ah, Ó, tá aqui o C, tá aqui o F, metade do caminho tá ao centro, né? sim. Tá, tá. Nós não Percebeu a conseguimos ideia? descobrir o centro através daqui do ponto O a é 4. Não, porque o ponto O não faz parte da circunferência. Não faz parte? Ok. Não, veja só. Cadê a pergunta? Aqui, ó. Tá vendo? Cadê o O aqui? Não tem O, né? Pois é. Então, não faz parte. Então, nós vamos ter que encontrar o valor do Y e do Z do ponto C para ter informações do ponto C. Mas não é difícil, porque a gente tem a equação que o ponto C está. Essa equação a gente está a trabalhar aqui há muito tempo já. Certo? Então, Sim. vamos escrever as equações, que é o que nós estamos a fazer muito bem feito. A única forma disso aqui estar certo. Peraí. Eu posso usar essa equação, claro que eu posso, essa equação da reta FC. Eu vou achar k igual a zero, certo? Eu preciso que o k seja zero para que zero seja igual a zero. Qualquer outro Sim. valor que eu coloque aqui, tipo 1 vai dar zero igual a menos 5? Não, né? Então, pela lógica, se o k é zero, aqui vai ser zero, aqui vai ser zero também. Eu já sei que esse ponto aqui é o ponto C, o ponto que faz parte da reta FC, percebe? Então, eu Sim. estou pegando esse k, que é o que gera esse zero aqui, colocando aqui, o y vai ser 4 e o z vai ser 0. Mas isso aqui ficou muito redundante, né? Que deu. Peraí. Eu tô vendo se eu tô fazendo besteira. Deixa eu pensar uma coisa aqui. Ah, olha só meu erro. Olha a equação que eu peguei. Eu peguei a equação que a gente tinha obtido lendo esse enunciado, certo? Sim. Olha ela aqui. Eu peguei essa equação que a gente obteve usando esse enunciado. Ó ela aqui. Só que essa equação eu coloquei quem é aqui? O ponto A. Mas o ponto A não é um ponto da reta FC, certo? Sim. Por quê? Porque eu peguei a reta errada. Eu não poderia pegar essa equação aqui que fala do ponto A. Eu tinha que pegar essa equação aqui, ó. São semelhantes, tem o mesmo vetor diretor, mas não são a mesma. Então, desculpa meu errinho aí, mas foi bom. Para perceber que a gente tem que ter atenção. Então, deixa eu apagar aqui. Pronto. E agora sim a gente vai colocar o ponto C, que a única informação que a gente sabe dele é que o x é zero. Então vai ficar menos 5
menos 5k, y igual a 2, menos 1k, e aqui é 14, mais 7k, beleza? Então, y vai ser, ou melhor, o kappa é 1, né? Então, pela lógica, o kappa tem que ser 1, não, menos 1. Isolas o kappa ali e dá menos 1. Concordas comigo? Sim, sim. Passa Isso. para o outro lado. Exato. Então, se o Ok. kappa é menos 1, aqui vai dar 3, e aqui vai dar, não é o kappa que é 3, é o y. E aqui o z é 7, ok? Ok. Então, o ponto C é o ponto 0, o y é 3 e o z é 7. Pronto. Encontramos o ponto C. Percebeu a ideia? Percebi, percebi. Pronto. Agora, o ponto C não é suficiente para nós encontrarmos tudo. Nós precisamos do ponto F. E daí você vai ter o raio, né? Na verdade, você vai ter o diâmetro, é só pegar metade e tu tens o raio. Metade do caminho vai ser o centro. Então, encontrar o ponto F é muito importante. Olha a informação que nós temos do ponto F. Pertence ao plano XY, ou seja, Z é 0. Uhum. Obviamente, ele também faz parte da reta FC, né? Reta FC, passa o ponto F. Portanto, agora é tua vez. Essa é a equação da reta FC. E essas são as informações que a gente tem do ponto F. Agora eu quero que tu encontre quem é o X e o Y. Pode ser? Sim. Utilizando a mesma estratégia que eu fiz para o ponto C aqui. Então, vá lá. Quando tu encontrares as coordenadas X e Y, porque a Z a gente já sabe que é 0, tu me falas.
Já consegui os valores. Professor, Diga. x igual a menos 15, y igual a menos 4 e k igual a 2. Não, tá errado. Acho que tu Errado? pegasse alguma equação errada. Eu cheguei em x igual a 5 e y igual a 4. Qual foi o valor do kappa que tu encontrasse? Hum, então, z era 0, Sim. 14, Kappa é menos 2, certo? sim, menos 2. Eu cheguei ao 2, esqueci-me do sinal de menos. Se errar o sinal, já era. Então tenta se fazer de novo, tá? Quando encontrares o valor de x e y, me fala. X igual a 5 e y igual a 4. Está certo? X igual a 5 e y igual a 4. Agora sim. Tá. Muito bem. Então, se a gente sabe isso, a gente sabe os extremos dessa reta que passa pela esfera. Então, de novo, né? Uma reta que vai de um lado para outro passando pelo centro, a gente chama de diâmetro, Sim, certo? Metade do certo. diâmetro é o raio, que é o que a gente precisa para a equação da circunferência. Então a questão é o seguinte: com o ponto C e com o ponto F, nós temos que encontrar o raio. É metade da distância entre os dois. Então tu tens que saber como fazer a distância de dois pontos, tu sabe? Distância de 2 pontos. É. M é igual a. É o ponto médio. Não. Distância entre 2 Bem, pontos. tu tens que encontrar o ponto médio eventualmente, porque o ponto médio é o centro, ok. Mas neste momento eu estou falando para que tu encontres a distância do ponto C para o ponto F. Seria esse tamanho verde aqui, certo? Metade Certo. dele é o raio, que é o que a gente precisa para a equação da esfera. Então, tu precisa saber a equação de distância entre dois pontos. Lembras? Hum, tenho que subtrair o ponto F ao ponto C. Ou... Sim, elevar ao quadrado e somar, exatamente. Então, a distância CF vai ser F menos C, por exemplo. Então, fica 5 menos zero ao quadrado mais 4 menos 3 ao quadrado mais 0 menos 7 ao quadrado. Então, vai ficar a raiz quadrada de 25 mais 1 mais 49. 50, 25, 75, raiz quadrada de 75, não sei quem é, não importa. O raio, eu acho que tu já entendeu que é metade dessa distância, certo? Sim. E agora, para encontrar o centro, é igual ao ponto médio. Para fazer o ponto médio, tu parece que tu sabes o que tens que fazer, né? Tenho que calcular o X dos 2 pontos, Já dividir por temos os 2 dois e. pontos. E nós temos que encontrar a metade, né, do caminho. Que é só somar as coordenadas e dividir por 2, certo? Sim. Então vai lá. Esse é o ponto C, esse é o ponto F. Quando tiveres o ponto médio, me fala.
Já consegui. Ah, é? Quanto é que deu? 5 meios, 7 meios e 7 meios. Pronto. Então, com isso tudo, nós temos a equação. A equação vai ser opa, x menos 5 meios ao quadrado, mais y menos 7 meios ao quadrado, mais z menos 7 meios ao quadrado. Igual, como é raio ao quadrado, meu raio é isso aqui, posso escrever como 75 por 4, ok? Ok. Essa é a resposta certa. Alguma dúvida? Uh, pois, A questão é longa, né? esse último foi mais difícil. O que é que foi difícil? Esse último exercício. Sei, cara. Não era para ser o mais difícil, não. Porque o primeiro é o que envolve mais geometria. Que o resto foi entender a lógica do problema, né? Que precisava encontrar. Essa parte aqui pode até ser considerada complicada, né? Era encontrar o ponto C e o ponto F a partir da nossa lógica, né? Ter entendido ali. Essa parte aqui não vai ser difícil, né? Encontrar raio, encontrar ponto médio. Não, não, essa parte não. Ponto médio e o raio. Tá bom. Então tá bom, vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Ah, cadê o exercício, cara? Aqui. Dê uma lida e vê se tu sabe do que está acontecendo aqui. É para calcular o ponto médio. Sim. Segmento retável. Então, você sabe que vai precisar dos valores de A e de B, né? Hum, Neste caso, podemos substituir os pontos de A, da linha A, da linha B, aqui na equação da reta AB. As coordenadas que tu tens dos Coordenadas, pontos sim. A e B, perfeito. Então, tentas fazer, se tu não conseguires, eu... Ok, eu vou tentar fazer. Sim, eu penso que é a linha B. A linha B. Tem. Vamos lá. Tu tens a equação. Com ela, tu consegues encontrar uma coordenada se tu tiveres a outra, certo? Certo. Vamos começar pelo ponto B. O que é que tu sabes do ponto B? Que ele está sobre o eixo Y. Sim. Qual que é o valor do X quando tu estás sobre o eixo É Y? zero. Pronto. Então tu podes dizer que o ponto B é o ponto zero, Y. Tu não sabe quem é, mas tu joga zero ali e descobre. Uhum. Pela mesma lógica, não precisa nem ser muito redundante. Assim ficaria o ponto A. Ok. Ok? Então, boa Então é sorte. diferente. Estava a pensar que era de outra forma. Não é isso aí mesmo.
É de o y deu 4 e o x deu -2. Perfeito. Então agora que tu tens essas coordenadas, tu podes encontrar o ponto médio, certo? Pela mesma lógica que fizemos antes. O médio é -1 e 2. -1 e 2, resposta B. Ok? Ok. Pois pronto, estamos bem, começamos bem. Só Ama- uma dúvida. Diga. Se eu pegasse aqui nestas coordenadas do B e substituísse o x e o x e o y na equação ao mesmo tempo e os dois lados dessem o mesmo, não está aí totalmente errado, não? Queres substituir o X e o Y ao mesmo tempo? Não dá para ver isso. Não, não, não. Tu tens que Ok, entender o que que é uma equação. Uma equação é você coloca uma coordenada, sim, recebe outra e assim você tem um ponto, certo? ok. Você coloca a coordenada 0, recebe 4, né? Porque faz a conta e dá 4, e aí você tem o ponto. Não faz sentido você pegar uma coisa de um ponto e outra coisa de outro ponto. Não Ok, vai chegar em nada, entendeu? O que. Bem, Então, se você entendeu, tá bom. Não quero te confundir mais do que isso. Beleza? Então tá bom. Nós nos falamos até amanhã. Tchauzinho. amanhã.